Palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 19 e versículo 30. Capítulo 19, Evangelho de João, e versículo 30, que nos diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Novamente, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Amém? Glória a Deus. Jesus consumou toda a obra que Ele veio realizar na terra. Jesus cumpriu a obra da redenção na cruz, porque o Cordeiro de Deus foi imolado no altar. Nesse momento o altar era a cruz, e no altar, chamado cruz, Jesus foi imolado, o Cordeiro foi morto. Cordeiro de Deus, como disse João Batista, quando viu Jesus passar: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Que revelação maravilhosa, né? Porque na antiga aliança, os animais eram mortos para sacrifício, e o que acontecia? O pecado era coberto, o sangue dos animais derramado era para cobrir pecado. Imagina só, a montanha de pecado que não ficava só cobrindo. Você vai colocando sujeira debaixo do tapete, vai colocando no tapete, o tapete fica numa montanha, né? Mas com Jesus é diferente. Quando João Batista olhou para ele: eis o Cordeiro de Deus que tira, aleluia, o pecado do mundo. Quando você pede perdão a Deus, aceita Jesus como teu Salvador, e pede perdão, e confessa, e se arrepende diante dEle, Ele perdoa, como você nunca tivesse praticado. Como é que é isso? Na tua mente, na mente das pessoas vai ficar gravado: ah, mas ele fez, mas ele errou. Mas para Deus não. Para Deus você é uma nova criatura, você é santo, você não tem pecado nenhum. Glórias ao nome do Senhor. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 19, ainda no versículo 28 ao 30, diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Aqui eram as últimas palavras de Jesus. E estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Glória a Deus. Jesus suportou dor até finalzinho. Jesus estava com sede, Jesus estava com sede, e os homens deram vinagre para ele. Até o fim Jesus suportou a afronta, suportou o escárnio, a ofensa dos homens. O ser humano é só Jesus, né, mano? Ser humano. O homem sem Deus, diz um certo poeta, que o homem sem Deus é um réu. O homem sem Deus é um réu. Está perdido, está perdido. Quando Jesus morreu na cruz, ali no Monte Calvário, ali estava sendo concluída a maior obra já iniciada na terra. O alto preço da justiça de Deus estava sendo pago completamente, não em parcelas, mas estava sendo pago à vista. Alto preço. A justiça de Deus, ela é muito alta. Ai, mas como é que Deus vai... Como Deus não é tão amoroso? Deus é amor, mas Deus também é justiça. Se Deus deixar de usar a sua justiça, Ele vai deixar de ser Deus. Então não pode. Ele tem que ser todo amor e tem que ser todo justiça. E a palavra de Deus diz que a justiça de Deus dizia: a alma que pecar, essa tem que morrer. É a justiça de Deus. Vendo que o pecado do homem era tão grande, que não havia dinheiro, não havia condição econômica, financeira, o ouro todo do mundo não podia pagar o preço
de uma alma, de uma vida. Mas será que todas as reservas do banco americano, da reserva americana, todo o dinheiro que existe no mundo inteiro para comprar uma alma, não compra? Ninguém, porque todos somos pecadores, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O preço era alto, o único que podia pagar era o próprio Deus. Foi o próprio Filho de Deus que podia pagar, porque Jesus nunca tinha pecado, Jesus nunca tinha cometido delito algum, da sua boca nunca saiu mentira, Ele era santo. Aleluia. Os homens mataram um santo, mas na realidade eles não mataram. Jesus disse uma vez, os homens com sanha de pegar nele, tocar nele, porque eles só tocaram em Jesus no momento determinado por Deus. Jesus disse, ninguém tira a minha vida. Eles ficavam irritados, ninguém tira da minha vida, eu de mim mesmo a dou, e depois eu vou tornar a tomá-la. Aleluia. Ele está falando da sua entrega, que estava dando a sua vida, e quando ele fala em tomar, está falando de ressurreição, porque Ele é o Deus, é o Senhor da vida, Ele é o nosso Deus, nosso Salvador. Glória a Deus. O alto preço da justiça de Deus foi inteiramente pago. A espada de Deus, pesada, a espada super afiada, vinha sobre a humanidade, e Jesus se coloca entre nós e Deus, e recebe a espada da justiça de Deus, e o cordeiro é ferido, ele é machucado, aleluia, ele sofre escárnio na mão dos homens, o próprio Deus sofrendo pelas mãos da sua criatura, aquele quem Ele fez. O preço era alto, foi uma obra tão grande, e acima de tudo difícil, que deixou Jesus muito angustiado, antes mesmo de chegar na cruz, diante de tanto sofrimento que encontrava à sua frente, antes de ser crucificado, Ele já sofreu tanto. Em Lucas 12, Evangelho de Lucas 12, versículo 49, ali 49 e 50, diz assim: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Jesus não era Jesus. Aleluia. Tenho porém um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Olha só, que batismo era esse? Era a sua morte. Tem um batismo que eu tenho que passar, pelo qual eu muito me angustio até que ele se realize. Foi uma angústia muito grande. Jamais nós podemos nutrir a concepção, uma concepção errônea, de que foi fácil para o Filho de Deus realizar essa grande obra de salvação e finalizá-la completamente. Não foi fácil, porque Jesus era homem e era Deus 100% e era homem 100%, e Jesus realiza a obra da redenção na sua própria carne. 1 João 4 versículo 2, diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Olha só, todo o Espírito, está falando de todo o Espírito, tanto o Espírito do homem, quanto Espíritos que existem, como os malignos, sejam anjos. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, porque o diabo, ele diz, Jesus não veio em carne, então não é de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus vem em carne é de Deus. Muitas pessoas querem desacreditar, Ele é Deus, então foi fácil essa obra. Não, Jesus sofreu como homem, na sua carne, sem pecado, sem mácula. Ele era um cordeiro puro, sem mácula, sem rusga, sem mancha, nunca havia pecado. Ele sofreu na sua própria carne. Em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 4 e 5 diz que
Existe só um mediador, não há muitos, não há outros, há um só mediador entre Deus e os homens. Não adianta colocar santo deste, santo daquele, mas ela é tão boa. Há um só mediador entre Deus e os homens, chama-se Jesus Cristo, o homem que se fez homem. Glória a Deus, aleluia. Se você quer pedir perdão a Deus, tem que pedir em nome de Jesus. Se você quer ser curado, tem que pedir em nome de Jesus. Se você quiser algum favor do céu em teu favor, em favor da tua família, tudo tem que ser em nome daquele que é o mediador entre Deus e os homens, Jesus, o Filho de Deus. Você pode dar glória a Jesus por isso? Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus. A batalha que Jesus travou no Getsemane custou ali muita dor, porque ele estava sofrendo na sua carne, muita dor, angústia, muito sofrimento e lágrimas também de nosso Senhor Jesus. Ali no Getsemane, Jesus foi tomado de uma agonia tão grande que ele sentiu agonias de morte, literalmente, ele sentiu agonias de morte. Olha o que diz a palavra de Deus em João, o Evangelho, capítulo 12 e versículo 24: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se ele morrer vai dar muito fruto. O grão de trigo tinha que morrer. Ainda no mesmo capítulo 12 do Evangelho de João, já no versículo 27 em diante, diz assim, Jesus falando: agora a minha alma está angustiada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Aí depois ele já diz: mas para isto vim a esta hora, foi para isso que eu vim. Ele pede que o Pai o salve, mas ao mesmo tempo ele diz: eu vim para isso. Pai, glorifica o teu nome. Olha como é que Jesus estava angustiado. Olha que aconteceram coisas extraordinárias. Então veio uma voz do céu que dizia, olha, Deus respondeu na hora: já o tenho glorificado e outra vez glorificarei. Glórias ao nome do Senhor, aleluia. Jesus na sua angústia e agonia, dizendo da sua dor de morte, e o Pai responde: já o tenho glorificado e outra vez glorificarei, aleluia. E a Bíblia diz ainda: a multidão que ali estava e que ouvir essa voz, dizia que havia sido um trovão. E outros dizia: foi um anjo que lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Aleluia. Agora é o juízo deste mundo, agora será o expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Ele está falando aí da sua crucificação, quando ele fica pendurado entre os céus e a terra, todo mundo só olhava para ele. Glória a Deus, glória a Deus. O Pai, como o Pai estava do lado dele, o Pai estava perto. Glória a Deus, glória a Deus. Em Mateus capítulo 26, a Bíblia, ela se traduz por si só, é você lendo ela e estudando ela. Mateus 26, versículo 36 em diante, até o 45. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Pedro, Tiago e João, né? E começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Olha que Jesus passou. Ficai aqui e velai comigo. Jesus queria que eles orassem com ele. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice amargo, era a morte. Todavia, não seja como eu quero,
mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo Jesus segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem o beber, faça-se então a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados, eles estavam dormindo de tristeza. Havia um peso de tristeza sobre os discípulos. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A vontade do Pai foi feita, porque essa era a missão que Jesus tinha que realizar na terra: morrer pelos pecadores como eu, como nós. Estávamos longe de Deus, destinados ao inferno. Só Jesus podia nos salvar do inferno. Em Lucas 22, versículo 44, nos diz assim: e estando Jesus em agonia, ele orava mais intensamente. Olha só o sofrimento de Jesus, a angústia. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Não foi um suorzinho que ficou ali no corpo, era grandes gotas de sangue que iam escorrendo pelo chão. O escritor de Hebreus, escritor que escreveu a epístola aos Hebreus, carta aos Hebreus, ele nos mostra aqui o estado de Jesus no Getsemane, em Hebreus 5, capítulo 5, versículos 7 a 10, o qual, falando de Jesus nos dias da sua carne, quando Jesus estava aqui como um homem, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, quer dizer, derramou a sua vida na morte, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Glória a Deus, aleluia. Que texto lindo, né? Para você chegar em casa e ler Hebreus capítulo 5. Glória a Jesus. Olha que obra, que momento difícil, diante de uma obra tão grande. Não foi nada fácil, não foi nada simples. Ah, mas é Deus, porque Ele era Deus. Não, Ele sofreu na sua carne. Jesus teve de suportar ainda o terrível flagelo romano. Os romanos eram terríveis, sofrimento que muitos condenados nem suportavam, morriam no meio da execução, no meio ali do sofrimento, eles já morriam, não aguentavam. O flagelo era grande, aqueles chicotes com pontas com ossos, com ponta com ferro, que iam no corpo de Jesus, e quando eles puxavam, a carne se soltava, a ponto do seu corpo aparecer até ossos do seu corpo, da violência com que eles machucaram Jesus. O corpo de Jesus estava sendo, como diz no Antigo Testamento, seu corpo estava sendo arado como a terra. Toda vez que a gente olha a respeito do sofrimento de Jesus, você tem que fazer uma reflexão com você mesmo. Não pode olhar sempre como uma história: olha só o que aconteceu com Jesus, olha só que sofrimento, que coisa, como os homens fizeram. Mas você tem que olhar para aquele sofrimento, para isso que eu estou trazendo para vocês, e trazer para você: foi por mim, foi no meu lugar, Jesus tomou o meu lugar. Ah, mas eu não fiz nada. A Bíblia diz que todos pecaram. Não tem bonzinho, não tem. Todos pecaram e estão separados, afastados da glória de Deus. Todos são pecadores. Foi por mim, foi por nós que Jesus morreu, foi por nós que Jesus sofreu. Louvado seja o nome do nosso Jesus.
foi colocar um manto de púrpura sobre o seu corpo, aquele manto vermelho sobre os seus ombros, e uma coroa de espinho na sua cabeça. A coroa de espinho não foi colocada de uma forma gentil, não, foi colocada, eles pegaram um pedaço de madeira de caniço e bateram com força, para que aquela coroa de espinho pudesse fincar mais na cabeça de Jesus. Foi isso que os homens fizeram. Eram com tanta força bruta, que o sangue de Jesus jorrava. E a Bíblia diz que Jesus era um cordeiro mudo, não abria sua boca, calado. Aleluia. Se ele levanta a mão assim, se ele dá um sopro, apagava todo mundo, morria todo mundo. Mas Jesus é Deus. Mas era o preço da nossa salvação. O cordeiro tinha que ser imolado, o cordeiro tinha que ser morto, o sangue do cordeiro tinha que ser derramado, para que houvesse justificação, que houvesse perdão, para que pudéssemos voltar para Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. A crucificação era tão terrível, era tão dura, as dores eram tão terríveis na crucificação. Quem era crucificado tinha uma sede tão insuportável, vai perdendo sangue, né? E a posição, vai perdendo ar, vai perdendo sangue, vai morrendo. Solidão dolorosa que torturava Jesus. O coração do Cordeiro de Deus nesse momento clama ao Pai. O salmista Davi, no Salmo 22, salmista falando a respeito do Messias, foi uma profecia. No Salmo 22 diz assim, olha só, falando a respeito do Messias, desse momento de dor de Jesus, profetizando muito tempo antes: como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Jesus está falando dos seus algozes, né? Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo, o meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo, dividiram as minhas roupas entre si, tiraram sorte pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fique distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra-me da vida, livra a minha vida do ataque dos cães. Falando do momento de sofrimento de Jesus, não foi simples, era um sofrimento, era uma batalha terrível, mas em momento algum Jesus tentou desistir. Em momento algum Jesus pensou em desistir. Você está vendo esse pedaço de pão que aqui está, nessa bandeja, esse suco de uva, num cálice que aqui está aqui dentro, é símbolo do sacrifício do nosso Salvador, simboliza o sacrifício ali da cruz. Em momento algum ele tentou desistir. Seu propósito de Jesus era consumar a obra. Jesus tinha uma missão, ele tinha que cumprir essa missão. Era um caminho doloroso, sim, angústia enorme, sim, mas ele seguiu firme até a morte, e morte de cruz. Lá no final da sua tortura, nos últimos momentos de dor, quando ele bebe no vinagre, ele abre a boca para dar um brado que servia para aqueles que ali estavam e para a igreja do Senhor Jesus nesses dias. Aleluia. Está consumado. Ele brada no meio da dor,
já terminando o momento de sofrimento, perto de morrer, Jesus dá o brado: está consumado. Glórias ao nome do Senhor. A obra da redenção estava sendo concluída totalmente ali na cruz do Monte Calvário. Está consumado. No grego quer dizer tetelestai. Está consumada a obra. Aleluia, glória a Deus. O Cordeiro estava derramando o seu sangue, estava sendo morto em favor dos homens. Está consumada a obra, Pai. Está consumada a obra, Joélio. Está consumada a obra, Yara. Está consumada a obra, Sérgio. Está consumada a obra, Angélica. Está consumada a obra, Marli. Está consumada a obra para a tua vida, para a igreja. Jesus pagou o preço. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tetelestai. Em primeiro lugar, tetelestai era uma palavra empregada para concluir uma tarefa. Era empregada quando essa palavra era empregada quando uma tarefa era concluída. Quando um pai dava uma ordem para seu filho para realizar alguma tarefa, e este então a concluía, ele chegava para o pai e dizia: a tarefa que o Senhor me deu está concluída, tetelestai. Aleluia, glória a Deus. Jesus concluiu a obra que o Pai lhe confiou. Aleluia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Jesus, glória a Jesus. Jesus, primeiro lugar, tetelestai significa concluir a missão. Jesus concluiu. Segundo lugar, tetelestai era uma palavra empregada para quitar uma dívida. Quando o indivíduo comprava um bem ou uma propriedade e quitava a dívida, um selo era colocado sobre o documento com a palavra tetelestai. Significa que a dívida foi paga e não havia mais nenhum débito pendente. Quando Jesus entrega a sua vida no Calvário, Ele paga a dívida impagável, porque essa dívida não tinha quem pagasse. Jesus paga a dívida impagável que era do pecador. Ele paga com o maior preço. Aleluia, não com ouro nem prata, como disse Pedro, mas com o seu próprio sangue. Aleluia, Jesus paga com o seu sangue. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Jesus não pagou a prestação, Jesus pagou à vista. Está aqui, Pai. Quando o Pai olha para o sangue do Filho amado, o Filho do seu coração, Ele diz: eu recebo. O homem está perdoado. Todo aquele que se chegar diante do meu Filho vai ser perdoado e vai ter direito a entrar no céu. Glórias ao nome do Senhor. Em terceiro lugar, tetelestai era a palavra empregada para a posse de direito e de fato de uma propriedade. Quando alguém comprava uma propriedade e concluía todo o seu pagamento, quando ele recebia a escritura, ela vinha com um selo registrado: tetelestai, você é dono dessa terra. Aleluia. Jesus nos garantiu, através da sua morte, do seu sangue derramado, o direito à salvação, o direito à justificação, o direito à regeneração, o direito à vida eterna, o direito de entrar na nova Jerusalém, que está pronta, preparada para a igreja do Senhor. Glória a Deus. O preço foi pago ali no Calvário. Foi por isso que Jesus sofreu tanto. Foi por isso que Jesus sofreu tanta dor. Foi por isso que Jesus foi desprezado pelos homens, insultado pelos homens. Jesus passou aqueles momentos duros e difíceis como um cordeiro. Como diz em Isaías, ele não abriu a boca. Aleluia,
Glórias ao nome do Senhor. Isaías diz ainda que através do seu sofrimento, das suas pisaduras, nós fomos sarados. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Triunfo de Jesus ali na cruz do Calvário. Para encerrar, foi tão extraordinário, tão maravilhoso, que foi entoado no céu. O triunfo de Jesus, o Cordeiro de Deus, foi entoado nos céus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 em diante: e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno, está olhando para o Cordeiro. Tu és digno, está falando para Jesus. Tu és digno de abrir o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei, disse João, porque João estava triste. A Bíblia diz que João chorava, porque ninguém podia abrir o livro, e o Cordeiro se apresenta, e ele era digno de abrir o livro, e o choro parou no céu. No céu não vai ter choro. Aleluia, aleluia. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões, não dá para se ter a quantia. A voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto ele é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que há neles, e diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. E os quatro seres viventes disseram: amém. E os anciãos prostravam-se e o adoravam. Aleluia, aleluia. A obra foi muito grande, aleluia. A obra foi maravilhosa, a conquista foi tremenda. Jesus pagou o alto preço pelo nosso resgate. Glória a Deus. Através do seu sangue nós somos comprados de novo para Deus. Através de Adão, o homem foi vendido para o pecado, mas através da morte de Jesus, Deus agora está comprando o homem de novo. Você pertence a mim, mas paga o preço do próprio sangue do seu Filho. Glórias ao nome do Senhor.